Capítulo 1. Contempla o rebanho, que passa diante de ti pastando. Não sabe o que era ontem, nem o que é hoje. Corre daqui para lá, come, descansa e torna a correr, e assim de manhã à noite, dia após dia, qualquer que seja seu prazer ou seu desprazer. Amarrada ao piquete do momento, não manifesta melancolia nem aborrecimento. O homem se entristece ao ver semelhante coisa, porque se dá ares de importância diante do animal, e no entanto inveja a felicidade deste. De fato, é isso que quer, não experimentar, como o animal, nem desgosto nem sofrimento, e no entanto, ele o quer de outro modo, porque não pode querer como o animal. Talvez tenha um dia ocorrido ao homem a vontade de perguntar ao animal: por que não me falas de tua felicidade e por que não fazes outra coisa senão me olhar? E o animal quis responder e dizer: isso acontece porque esqueço sempre o que pretendo responder. Ora, enquanto o animal preparava essa resposta, já a tinha esquecido e se calou, de modo que o homem ficou surpreso. Mas ficou surpreso também consigo mesmo, porque não podia aprender a esquecer, e porque ficava sem cessar agarrado ao passado. Por mais que faça, que se ponha a correr para longe, que apresse o passo, a corrente sempre corre com ele. É uma maravilha. O momento está ali, num piscar de olhos, e num piscar de olhos desaparece. Antes foi o nada, depois será o nada. Mas o momento retorna para perturbar o descanso do momento por vir. Sem cessar, uma página se destaca do livro do tempo. Cai, voa para longe, para retornar e cair sobre os joelhos do homem. Então o homem diz: eu me lembro. E imita o animal que logo esquece que vê cada momento morrer verdadeiramente, voltar à noite e se extinguir para sempre. É assim que o animal vive de uma forma não histórica, pois ele se reduz no tempo, como um número, que sempre que fique, sem que fique uma fração bizarra. É assim que o animal vive de uma forma não histórica, pois ele se reduz no tempo, como um número, sem que fique uma fração bizarra. Não sabe simular, não esconde nada, e aparece sempre igual a si mesmo. Sua sinceridade é, portanto, involuntária. O homem, em contrapartida, se escora contra o peso sempre mais intenso do passado. Esse peso o acabrunha ou o inclina para o lado, torna seu passo pesado como um invisível e obscuro fardo. Pode negá-lo na aparência, o que gosta de fazer na presença de seus semelhantes, para despertar neles a inveja. É por isso que fica emocionado, como se lembrasse do paraíso perdido, ao ver o rebanho pastando, ou também bem perto dele, numa loja familiar, a criança que ainda não tem nada a renegar do passado e que entre os recintos de hoje e aqueles de amanhã se entrega seus brinquedos numa feliz cegueira. Entretanto, a criança não poderá brincar sempre, sem ser assaltada por problemas. Cedo demais é levada a sair do esquecimento. Então passa a compreender a palavra era, essa palavra de ligação com a qual a luta, o sofrimento e o desgosto se aproximam do homem, para levá-lo a lembrar-se daquilo que sua existência é realmente, um imperfeito para sempre imperfectível. Quando finalmente a morte traz o esquecimento tão desejado, ela rouba também o presente e a vida. Ela a põe, ao mesmo tempo, seu selo sobre essa convicção de que a existência
não passa de uma sucessão ininterrupta de acontecimentos passados. Uma coisa que vive se negando e se destruindo a si mesma, contradizendo-se sem cessar. Se é uma felicidade, uma necessidade ávida de nova felicidade, que num sentido qualquer liga o vivo à vida e o impele a continuar a viver, nenhum filósofo talvez tem tanta razão como o cínico. Pois a felicidade do animal, que é a forma mais completa de si mesmo, é a prova viva dos direitos do cínico. A menor felicidade, contanto que seja ininterrupta e torne feliz, encerra, sem contestação, uma dose superior de felicidade que é a maior de todas, a qual só acontece como um episódio, de alguma forma como fantasia, como uma ideia louca, no meio dos aborrecimentos, dos desejos e das privações. Mas tanto a menor como a maior felicidade são sempre criadas por uma coisa, o poder de esquecer, ou para me expressar como sábio, a faculdade de sentir, abstração feita de toda ideia histórica, durante toda a duração da felicidade. Aquele que não sabe repousar no limiar do momento, esquecendo todo o passado, aquele que não sabe se soerguer como o gênio da vitória, sem vertigens e sem temor, nunca vai saber o que é a felicidade. E o que é pior, nunca vai fazer algo que possa tornar felizes os outros. Imaginem um exemplo mais completo. Um homem que estivesse absolutamente desprovido da faculdade de esquecer e que fosse condenado a ver em todas as coisas o futuro. Semelhante homem não acreditaria mais em seu próprio ser, não acreditaria mais em si mesmo. Veria todas as coisas se desenvolvendo numa série de pontos que se movem e se perderia nesse mar do futuro. Como verdadeiro aluno de Heráclito, acabaria por não ousar mais levantar um dedo. Heráclito, de Éfeso, 550 a 480 a.C., filósofo grego. Toda ação exige esquecimento. Como todo organismo necessita não somente de luz, mas também de escuridão. Um homem que só quisesse sentir de forma puramente histórica se assemelharia a alguém que tivesse sido forçado a se privar do sono, ou também a um animal que tivesse sido condenado a ruminar sem cessar os mesmos alimentos. É possível, portanto, viver sem quase se lembrar, viver até mesmo feliz, como o animal, mas é absolutamente impossível viver sem esquecer. Se eu tivesse de me expressar sobre este assunto de maneira mais simples ainda, diria: há um grau de insônia, de ruminação, de sentido histórico que prejudica o ser vivo e acaba por aniquilá-lo, quer se trate de um homem, de um povo ou de uma civilização. Para poder determinar esse grau e, por meio deste, os limites onde o passado deve ser esquecido, sob pena de tornar-se o coveiro do presente, seria necessário conhecer exatamente a força plástica de um homem, de um povo, de uma civilização, isto é, essa força que permite desenvolver-se fora de si mesmo, de uma forma que lhe é própria, que permite transformar e incorporar as coisas do passado, curar e cicatrizar feridas, substituir o que foi perdido, refazer por si mesmo formas rompidas. Há homens que possuem essa força em grau tão ínfimo que um só acontecimento, uma só dor, às vezes até mesmo uma única pequena injustiça, os leva a perecer irremediavelmente, como se todo o seu sangue escorresse por uma pequena ferida. Há outros, contudo, que os acidentes mais rudes e mais espantosos da vida tocam tão pouco, para os quais os efeitos de sua própria maldade têm tão pouca influência, que no meio da crise mais violenta,
ou logo após essa crise, chegam a um bem-estar satisfatório, uma forma de consciência tranquila. Quanto mais a natureza interior de um homem possuir fortes raízes, tanto mais vai se apropriar de parcelas do passado.